Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos pro F90, trazendo aí o Zé Elias, o Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida e outros comentaristas também falando sobre o confronto de hoje, claro. Flamengo e Palmeiras, Copa do Brasil, o Flamengo tem vantagem, só que é um jogaço de bola. O Palmeiras quer muito reverter esse placar, tá dentro de casa, o Flamengo vai ser muito pressionado, mas vamos ver aí o que eles têm para dizer. O Zé Elias, como sempre, vai analisar esse jogo, vai dar a opinião dele e os outros comentaristas também irão falar sobre esse assunto. Mas antes, por favor, deixa o seu like aqui no nosso canal, ativa o sino, se inscreve, é muito importante você fazer isso, e comenta também o seu palpite para essa partida, ok? Créditos na descrição. Vamos agora acompanhar essa repercussão aí desse jogaço de bola na Copa do Brasil, oitavas de final, Palmeiras e Flamengo. Vamos ver. Eu tô nervoso. Hoje eu tô tenso. Acordei que eu falei, hoje é o dia... Verde? Homenagem? Não, vai até um negócio... Cadê o hino? Cadê o hino? Hoje eu tô tenso. Que hoje tem Palmeiras e Flamengo. A musiquinha pra você ficar tranquilo. Não sei, não. Já saiu até um sorriso. É que eu tô tenso. Traz um lencinho que ele... Mas tá tudo bem em casa? Tá nervoso hoje? Acho que não vai conseguir. O problema hoje não é fazer gols no Flamengo, é não tomar gols do Flamengo. O que você acha? Eu acho que hoje... Eu tentei aqui me inspirar naquele apresentador que falou, o pão, lembra pão? Eu falei, vou criar um pão do Palmeiras, mas não tem. Eu acho que hoje... Você palmeirense, manda seu vídeo. Você acha que o Palmeiras vai ficar pelo caminho? Ou o Flamengo hoje vai atropelar? Enfim, mande na horizontal. Ela tá gravando pra você. Olha, oi pessoal do F90, tudo bem? Assisto vocês direto. Gosto muito de vocês. Hoje eu acho que o Palmeiras, apesar de jogar em casa, vai ter uma certa dificuldade. Se o Estevão não jogar, precisa ver como é que vai ser. Adoro você, Nath. Um abraço pra você, pro Zé, pro Pedro e pro Bubu. Um beijo. Valeu. Mande na horizontal. Sempre mande o seu vídeo pra cá. E horizontal explica, né, Edu? Horizontal é a câmera. Não você, ontem o rapaz estava deitado no sofá. E grava assim, né? Depois o Pedro dos Anjos. Às vezes ele tá ali descansando do almoço. O pessoal manda sem camisa que é exclusivamente para Galindo. Exato. A provável escalação do Palmeiras. Calma. Põe na tela aí. Quem vai ler a escalação do Palmeiras? Quem? Pode ser, eu posso ler? Jogo grande. Não sei, né? Acho que é do apresentador, né? Jogo grande é apresentador. Então o apresentador vai ler. Põe aí que eu vou ler a escalação do Palmeiras. Calma, respira. Aquela que você carregava o cabo da Rádio Globo, o radinho do lado. Pede o hino. Ele jogava na maior. Microfone amarelo, vai. Põe o hino. Palmeiras na pedra, Edu. Vamos lá. Vai, Edu. O Everton no gol. Tá catando demais. Não. Se ele também... Tava complicado. Vai ser, porque do outro lado tem um timaço. Edu, você tá... Cara, eu não gostei dessa escalação, não, viu? Se o Abel botar esse time aí, eu não gostei, não, cara. Fala pra gente, Eu Bubu. também não Qual gostei. seria o seu O time Vitor hoje? Reis, você já deu uma cornetada Você não boa. gostou por Vitor quê? Reis tá Você não é da sendo o nação? melhor zagueiro do Palmeiras. Você não é da nação? Quê? Você não é da nação? Abraça a nação, abraçou o Flamengo. Por que você não Não, mas gostou? eu tô dando minha cornetada no Palmeiras. Eu não sou da turma do amendoim, né? Tá de verde aí, tá todo mundo de verde hoje, Então é olha o aqui. seguinte, primeiro a zaga, o melhor zagueiro do Palmeiras, o cara que tá jogando Você melhor tiraria agora... o Gomes pra pôr o Vitor Não, Reis? tem dúvida Vanderlan ou Caio Paulista pro jogo desse? Não, vamos focar, peraí. Aí no ataque, tá o Rony na ponta esquerda, se for, põe o Dudu ali, deixa ele Não, Anderson na direita, põe o vamos Dudu lá. ali. Eu gostei dessa brincadeira aí, que na verdade é uma análise importante. Vamos olhar o Tá vendo? campo Vocês do ficam Palmeiras. brincando com o Bubu? Ele tá com ele uma vem análise pautando, importante ele vem ali. Eu acho que eu iria com o Richard Rios também na meiuca. Então, vamos lá olhar pra escalação Não do jogou bem o Palmeiras. outro jogo. E daqui a pouco vamos olhar pra escalação do Flamengo. Não jogou bem o outro jogo. Então, mas Natália, defesa, a Sinceramente. zaga, Vitor Reis tem que jogar? Eu jogaria com 3 zagueiros. Vitor Reis, Gomes e Murilo? Eu iria pra um 3-4-3 ali. É? Bom ponto ainda na E Natália. aí, Pedro? Se a Natália falou, causou até uma reflexão. Não seria de todo ruim. Mas vamos lá, 3-4-3. Você explorar só o Rocha ali. Gomes, Vitor e Murilo. Se abre quem? Se abre o Rocha? Aí pra fazer isso eu preciso abrir o Mike. Mas aí teria que sair um volante. Sim, ué. Meu amigo, você precisa ganhar hoje. Tira o Zé Rafael ou o Rios ali. Não, você pode tirar um dos dois lá da frente que você tá optando, ou o Rony ou o Flávio. Cara, o Palmeiras precisa fazer gol, cara. Mas você pode ter o Richard Rios com o Aníbal Moreno. Você pode ter variação tática diversas ali em relação a 3 zagueiros. Qual é Você a pode relação? subir o Qual a Vanderlan, prévia- subir o Mike. A prévia do Flamengo. É a mesma, Vamos pra prévia é a do mesma Flamengo? com o De La Cruz. Vamos lá, Tá prévia bem. do Alan Flamengo. Dela Hoje o Flamengo não tem... Quem vai ler o Flamengo é o Bubu, né? Grande lógico. A Grande prévia do apreciador do Flamengo. trabalho. Põe o hino do Mengão. Põe o hino do Mengão também. Aí, essa. Bubu, fala pra nós. Aí vem o Mengão, campeão do mundo de 1981.
Matheus Cunha, o goleiro das Copas, no gol. Varela na direita. A zaga tem Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na esquerda, o avião Ayrton Lucas. Do lado tem do outro lado. Alguém pode entender assim, se alguém entender assim. Porque não é a minha intenção, eu não tinha pensado nisso. Teve gente aqui na mesa que se incomodou com isso. Teve. Eu não sei. Não fui eu? 51. Eu não tenho a intenção de machucar, magoar ninguém. Palmeiras campeão do mundo em 1951. Mas esse torneio não Palmeiras foi ganhou a o que Copa Rio, cara, um monte 51. de times jogaram também? Tá bom, os outros também. O Bangu também só o pode achar que é Palmeiras campeão do sabe? mundo, Depois nós cara. O vamos Bangu fazer tem um título em Nova York lá também. Que título de Nova York. O Bangu diz que é campeão do mundo em Nova York também. Agora vamos lá, ó. O Zé viu o time do Flamengo. Vamos lá, a gente vai montar o nosso melhor Palmeiras e melhor Flamengo. A Nath falou do Palmeiras com 3 zagueiros, jogando ali com uma variação de meio e liberando ali os alas. Zé Elias, hoje, precisando de gol, é pra ter 3 zagueiros? Esse time como é que tá? Sem o Estevão? Eu acho que ele pode armar 3 zagueiros com a presença do Marcos Rocha. 3 zagueiros Ele já pode fez ser isso. ofensivo. Ele já fez isso várias vezes. Né? O Marcos Rocha fecha e libera pelo lado esquerdo. Provavelmente, se jogar o Vanderlan, deve ser isso daí. E o Vanderlan né? é lá, Então, né? aí você joga com... Não precisa necessariamente ser um 3-4-3, você pode ter várias alternativas, 3-5-2, dependendo do posicionamento. Pode variar ali um pouquinho na frente, porque você tem jogadores que dão essa possibilidade. O problema é quando você abrir muito, né? Você vai ter eu acho que o Tite vai fazer isso, vai povoar um pouquinho mais o meio-campo para tentar segurar um pouco esse ímpeto do Palmeiras e jogar pelos lados com velocidade. O Luiz Araújo, talvez por exemplo, se você colocar 2 jogadores no ataque, Pedro e Arrascaeta se aproximando um pouquinho mais, você tem que segurar um zagueiro, você vai marcar com 2. E aí o lado do campo, quem vai marcar? Eu acho então, assim, você tem uma série de xadrez. De maneiras, é um xadrez ali que você tem que escalar direito. Essa escalação, pra mim, mantendo o Luiz Araújo ali pela esquerda, está esperando o Palmeiras saindo. Sim. Porque o Luiz Araújo pela esquerda, o Bubu fala muito de pé dominante, né, aberto, ele fala da pé. O Luiz Araújo pela esquerda, para mim, Luiz Araújo que veio de Cotia, não se esqueça, o Bubu fez questão de lembrar, estava demorando para botar o São Paulo no programa, mas o Luiz Araújo pela esquerda, para mim, tem muito mais a ver com escape do que exatamente jogar com bola, sufocar o adversário e aproximação, porque pela esquerda, o que funciona ali com o Ayrton, é um jogador como o Cebolinha, né? Que é a melhor tabelinha por ali. Cebolinha vem, Ayrton passa, não é exatamente o que acontece ali com o Luiz Araújo, porque choca espaço. Então, imagino que essa escalação é de um Tite esperando o Palmeiras saindo para o jogo e ele apostando mais nesse escape. E o Gerson, Bubu, obviamente tentou mais uma vez debochar de mim, vocês estão de prova aqui. Pela direita, como o Pedrinho gosta. Pô, a torcida do Flamengo que eu tava gostando do Gerson por ali, não sou eu, né? É a torcida do Flamengo quem gosta de futebol. Eu levantei a sua bola. Você está sendo ingrato, cara. Eu elogiei o cara. O acerto dele eu elogio, ele reage dessa forma. O Gerson, como gosta de dizer, como gosta de falar o Bubu, ele flutua por todas as partes do campo. Você vai, já ataca espaço, né? A Nath gosta muito do mapa de calor. Quando acabar o jogo, você pega o mapa de calor do Gerson. Mapa de calor do Gerson. Mas temos que falar bem do Luiz Araújo, não só porque é meio de Cotia, mas esse jogador... Mas o Luiz Araújo, no primeiro tempo do último jogo, quando o Flamengo teve que ter a bola, ele teve dificuldade. Ele joga bem no segundo tempo, quando o Palmeiras erra 2 vezes. O Palmeiras erra na saída de bola, ele faz a ultrapassagem de velocidade e cruza pro Pedro. Palmeiras Gustavo Gomes, naquela saída de bola, ele acelera porque ele é o cara da transição. Transição ele é o cara de velocidade. Zé Rafael não joga hoje. Estevão não joga, o Zé Rafael também não joga. O Palmeiras deve com 3 zagueiros mesmo. E pensando no que disse o Pedro, assim, nessa questão de talvez um Flamengo esperando uma postura do Palmeiras de pressão, talvez seja essa a alternativa. Luiz Araújo talvez não funcione tão bem em relação à posse de bola, um jogo mais ali de combinação, mas ele é o cara que para aceleração ele pode ajudar bastante. Você perde isso pelo lado direito, porque o Gerson não é esse cara agudo que vai até a linha de fundo com essa intensidade, velocidade. Mas algo que o Zé falou de aproximar, Nath, ele falou, alguém com o Pedro. Uma cartada que o Tite tentou usar quando não funcionou esse jogo um pouco mais ali travado,
Ele aproxima o Luiz Araújo, Sim. vem o Arrascaeta por trás, e aí fica Arrascaeta e Gerson flutuando por ali, que dá uma dor de cabeça do caramba para a linha de defesa do Palmeiras. Também é uma possibilidade se o Flamengo tiver que ter a bola. Exato. Agora, o Palmeiras saindo, o escape do Luiz Araújo é muito interessante. E hoje, Bubu, você acabou de ler uma informação que é dos companheiros do UOL, mas então eu tô levando... Isso me leva a crer que hoje... alô, Palmeiras, nem entra em campo, porque o Bubu cravou aqui... Sentiu! Ele falou aqui, mano. Eu tenho que falar aqui. Porque ele falou aqui, eu não vou deixar, não vou esquecer. Tô sentindo, ainda bem Você que falou em que sem o televisão não tem Estevão, cheiro, né? sem o Estevão, acabou. Você Ainda perde bem, assim, ainda bem acabou. que em televisão Jogador não tem cheiro, porque eu tô diferenciado. sentindo Não alguma vai coisa ganhar. aqui. É uma Não, não tô alternativa. Tinha? Tá com com medo, Abel, não. o Abel vai ter que trocar sair da fraldinha casinha aí. e fazer algo diferente, meio carrossel. Porque se é verdade essa escalação que eu vi aqui, se o Palmeiras vai com 3 zagueiros, aí faz um sentido. Você ter o Mike na direita, que ele é mais forte no apoio que o Marcos Sim, Rocha, que é uma- e aí faz sentido ter o Caio Paulista. Que o Caio Paulista... Vanderlan. Então, mas Vanderlan é mais... Mas lá. o Vanderlan vai é que e o Caio Paulista, fica. ele assim, ele lateral esquerdo, ele se dá bem quando ele tá do meio pra frente. Bons momentos que ele teve na carreira, ou no Fluminense ou no São Paulo, foi quando ele, tipo, ataca aí, entendeu, amigão? Então, se vai colocar 3 zagueiros, o Zé Rafael não joga, aí você pode botar alas, jogadores mais ofensivos, pra causar um estrago. É bom lembrar, o Palmeiras precisa ganhar por 3 gols de diferença pra se classificar. Se ele ganhar por 2 gols, vai pros pênaltis, e aí você já sabe o que acontece na disputa de pênaltis quando o Palmeiras do Abel disputa, né? Sacana. Então, é melhor fazer 3 gols. Você entrar contra o Flamengo, no primeiro minuto você tem que atacar, amigão. Então, talvez, diante da circunstância, você não tem o Estevão, não tem o Zé Rafael, parece que não é o tornozelo. Então, cara... Mas é só o Zé Rafael? Zé Rafael e Estevão, problema de tornozelo, pelo que eu vi. Mas, Bubu, o tamanho da ausência do Estevão, você falou do jogador diferente. Mas você chegou a dizer que era o único cara que poderia decidir pro Palmeiras. Você perguntou... não, como é que você perguntou? Lembra do Felipe Felipe. Anderson? Eu- Anderson. Né? Como é que é? O diferencial. Mas ele tinha dado um Anderson, jogo nome. pro Felipe. Sem ser não sei quem, sem ser Felipe Anderson, quem pode ser o cara que Diferencial. faça a diferença pro Palmeiras? Eu falei, cara, esquece Felipe Anderson. O cara faz diferença pro Palmeiras, chama-se Estevão. E ele não está. Esquece, Felipe. Anota isso aí hoje. Anota aí. Vai dar, Coloca aí no vai dar GC. bom isso aí pra amanhã. Anota aí. Ó, pessoal do site, tem Abre clique aspas, aí, hein? Esquece Felipe Anderson. Coloca pessoal do site põe tem clique aí, ó. Felipe Anderson Repete, não vai Bubu. jogar Voltarem aí. Repete aí, Bubu. Você acha que o Felipe Anderson não vai jogar bem hoje? Não, jogar bem, mas assim, ele não é o já Estevão. Ai, Ele não é o Estevão, tá ajudando. Não, é logo. Ninguém falou que ele é o Estevão, mas resolveu ele pode. Eu falei, ele não é o Estevão. Mas vou ajudar o Bubu nessa. O cara, pra Ele tá barbarizar... falando do diferencial. Não, o GC é outro, o Felipe GC Anderson é é outro verdade, aí, é ó. o diferencial. Você acha que o Felipe Esse Anderson é vai fazer outro. as jogadas que o Estevão faz? Não faz. Aqueles driblinhos lá, o X1 que fala Nath. É o Tuca que tá no GC? É o Tuca? Arthur, o GC é outro Amigão, aí, Arthur. o Caio Paulista pode decidir, o Mike pode Aspas, decidir, Bubu entendeu? falou que o Éder, Felipe Anderson qualquer não cara- decide. Qualquer cara que Põe aí. entrar em campo pode decidir. Se eu vou ficar, quem pode decidir? Qualquer um que entrar em campo, pegar a camisa e jogar, pode decidir. Mas Não, qualquer um não. Ele pensa, Qualquer um não. pode, e ele foi contratado para esse tipo de confronto. Quando lá atrás, o Palmeiras tirou da Juventus o Felipe Anderson, que ele podia ir para a Juventus, né? Podia. Tinha proposta. Olha que chapéu na Juventus. Felipe Anderson, imagina quando ele entrar no Palmeiras, vai voar, jogador europeu, jogando futebol Teve brasileiro. gente que falou que ia ter o Super Palmeiras. É, o Super Palmeiras. mas era o com Felipe o Anderson. Até é o agora, Super Palmeiras. até Super agora essa Palmeiras. coisa não virou, Depois não que eu aconteceu. falei isso, acabou. Então ele foi o palmeirense, quando o Queria Palmeiras voltar contratou o no Felipe tempo. Anderson, confiava que ele era um cara para decidir esse tipo de jogo. Então vai lá agora, lá no teu IC, vai lá, Felipe Anderson, vai lá, entra em campo e decide. Eu queria saber em que momento o Felipe Anderson passou a ser um cara que não decide. Mas acho que é Não tem porque capacidade. ainda não jogou o que se espera Ah, dele, mas né? calma, Edu, acabou de chegar. Não, eu tô calmo. Foi, tô dizendo foi que nesse ele tá balaio gritando, calma, Foi nesse calma, balaio que calma. queria mandar o Rafael Veiga embora, o Zé Rafael embora. Calma. O Flaco, ele falou que o Flaco, né, a Barca, na época que ainda você fazia os Felipe comentários e Anderson não agora era... virou um jogador comum. É. É isso. Quem estava na Pelo tua amor de barca Deus. mesmo? Vamos fazer uma... Não, recordação. Merentiel, Bruno Tabata, Tuesta, Flaco Lopes. Foi, o Merentiel é o feicional de Libertadores. Quem mais? o Palmeiras. Inclusive, e ganhou, né? Ele eliminou o Palmeiras. Mas Com o ganhou. gol dele, né? Não, perdeu, mas Tá bom, jogou, né? mas Inclusive, ele... tá jogando com ela. Foi Por que pro o senhor Bora. fica assim? E o Palmeiras, ele tem essa coisa. O Palmeiras, o Super Palmeiras. Um apresentador falou isso. Aí eu tinha Zicou. parecia que o Kryptonita. Você não tem coragem de falar que foi você? Não, um apresentador. Ah. Eu não gosto, eu falo sempre na terceira pessoa. Entendi. Sempre o Eduardo tá numa igual o fase. Pelé Não falou quer fazer uma Edson, lembra? propaganda aí pra fralda, essas coisas assim? Não, sabe o que eu ia Medo te falar, danado, Zé? hein? Meu É Deus do importante céu. a gente ressaltar que hoje pode ser o renascimento de Felipe Anderson. Para muitos e para o torcedor, essa é a expectativa, Natália. Mas você está me olhando com aquele olhar do tipo, legal, mas não vai ser? Você acha que a chance é menor de acontecer? Precisa de mais do que só o Felipe Precisa para Anderson. rolar. Precisa voltar a ser o Palmeiras coletivo que já foi.
encaixado, equilibrado e que consiga converter as oportunidades que tem. Quando o Flamengo não teve, né? Quando o Flamengo não teve oportunidades. Mas o jogo de hoje tem que ser completamente diferente. Tem que ser uma pitada do que foi o segundo tempo contra o Internacional. Pra começar, né? Pra começar. Lembrando que do outro lado tem um Flamengo que com o seu time titular, mesmo sem o De La Cruz, e aí mesmo sem o De La Cruz, e aí a lupa é grande porque é um jogador do tamanho que ele é e do que ele traz para esse meio de campo do Flamengo, mas tem outros jogadores que individualmente decidem muito. Hoje você falar assim no Flamengo, quem pode decidir no Flamengo? Você tem Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo tem decidido alguns jogos, você tem Gerson, você tem alguns jogadores, você tem Davi Luiz de cabeça, você tem algumas opções. Hoje no Palmeiras você fala assim, não, quem é o cara diferenciado que pode... Não tem. É difícil você achar o cara que faz algo diferente. No coletivo, acho que o Palmeiras pode funcionar. Poderia ser o Dudu, mas mesmo ele ainda não voltou a jogar. E o Rony em outros tempos, isso. E aí você tem outros jogadores. Tem um nome Gustavo que não foi Gomes de falado cabeça, aqui, que já fez muitos gols. Que pode ser o diferenciado do jogo. O cara que pode resolver pro Palmeiras. E já sei quem ele vai falar. O cara que não foi falado até aqui. Daron. Chama-se Abel Ferreira. Achei que você ia falar do Davi. Porque é o seguinte... Tá todo mundo falando do Abel do plano. Que o Abel era culpado. Ele fez uma escalação eu não entendi nada. diferenciada no Maracanã. Aí teve gente... Eu vi gente se empolgando. Não borrifem ele, que eu vi gente se empolgando quando saiu a escalação do Palmeiras no Maracanã. Ih, ele tem um plano. O Abel tem um plano. O plano que ele colocou no Maracanã... Tem nomes, quem se empolgou? Botou o Caio Paulista. Não, mas quem? Eu não vou lembrar, mas cara. Mas isso aí já foi previsto. Mas se tem um cara que pode reverter essa situação, é o Abel. Então, que já provou isso. O Abel, acho que ele viu o confronto. E o Abel é o seguinte, ele mede muito o time dele pelo adversário. Ele fala assim, meu time ganhou do Água Santa, tem que ganhar, porque o Palmeiras é superior. O adversário é superior, tipo Atlético Mineiro. Aí ele fala, pô, o Atlético Mineiro é superior, vou jogar mais fechadinho, mais precavido. Com o Flamengo, ele faz essa análise. O Flamengo, tecnicamente, é melhor que eu. Então eu vou tentar... Aí ele usou o plano pra tentar perder de pouco ou empatar no Maracanã. Quebrou a cara. Teve a sorte de sair com 0-2, que era pra ter sido 4-0, 5-0 pro Flamengo. Então agora, o Abel, que tem essa fama de estrategista, de montar um plano... Divide a tela aí. O Abel é o cara que pode ser decisivo. Não tem o Estevão pra resolver individualmente. Então o trabalho do treinador... Tem que aparecer mais nessa hora. Então ele tem a atmosfera favorável, o Allianz vai ter mais de 30 mil pessoas, gramado sintético, né? Ele tem a obrigação de vencer, tem que sair desde o primeiro minuto para fazer gol no Flamengo e não tomar muito, né, pelo menos, né? Tem que ter uma diferença boa. Então o Abel, com o seu plano, que eu não sei qual que é, eu falei aqui que talvez seja com 3 zagueiros e soltando os alas para atacar o Flamengo, o Abel pode ser o craque que dê a vaga milagrosa, épica para o Verdão. O Palmeiras hoje tem que jogar o melhor futebol. Se não jogar o seu melhor futebol, da temporada. Eu tô anotando tudo. Não jogou até agora. Eu anotei tudo, mas essa é a chave, Zé. Não, e tá todo mundo contando muito que o Flamengo também vai jogar o melhor futebol. O Flamengo também oscila. Mas se o Flamengo jogar o futebol dele de 70%, já é um melhor futebol do que o Palmeiras. Mas tem que também colocar nesse joga, não joga, joga bem, não joga bem e tal, uma vantagem de 2-0. Exato. Que é aí que está o lance. Que qual o tamanho facilita, dessa entre aspas, vantagem? né? Que possibilita ao Flamengo usufruir de espaços, possivelmente espaços para jogar. Bom lembrar que nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo tirou o pé, né? Poupou alguns jogadores do Tite, decisão que eu não concordei, e mesmo assim ele segurou o 0-0. São 3 confrontos do Palmeiras do Abel contra o Flamengo do Tite. O Abel não fez um gol. Mas aquele primeiro jogo... Foi 3-0 no Maracanã, ano passado, 2-0 agora no Maracanã, e um 0-0 aqui em São Paulo. Então, 3 confrontos, o Abel não conseguiu fazer um gol no Tite. Ele tem que fazer pelo menos 2 e não tomar nenhum. O Flamengo não tem tomado, né? Não tem tomado. Então... Assim. Ô, Nath, tem uma tela aí feita pelo Marcel, que aí tem que dar o nome da tela. Que é importante e responsável. Ele gosta de lembrar como é o Palmeiras quando ele perde com o Abel nos jogos em que ele perde na ida. Então, ó, 3 eliminações e 3 títulos. Dá para ter esperança? Em Paulista de 2022, o São Paulo... Sim. Você lembra, Bubu? Eu lembro, é uma vantagem como tem o Flamengo agora. Vantagem de 2 gols. São Paulo tinha, é a vantagem que o Flamengo tem hoje. Tinha comprado até faixa no Morumbi. O São Paulo estava com 3-1, lembra? 3-1. E aí, reverteu e foi campeão. Copa do Brasil. Aí, São Paulo com a vantagem, 1-0. E o que aconteceu? Você se lamentou muito, né, esse dia, né? Chorou esse dia, né?
Libertador. O cara, Marcelo tá louco aqui. Libertador, ele não tem no VAR, não sei. Duelo de gigantes, Flamengo e Palmeiras valendo vaga nas quartas da Copa do Brasil. Com vantagem no confronto, o rubro-negro terá mudanças do time. Na volta, o VT tem o provável time do Flamengo. E a torcida já chiou com um personagem. Será que é pra chiar? Cadê? Chegou a hora do Flamengo buscar a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem da vitória por 2-0 na ida, a equipe está focada e quer repetir o feito contra o rival Palmeiras. Vai ser um jogo complicado lá também, num campo diferente, então tem que ter essa concentração, esse foco para buscar a evolução, ver o que a gente pode melhorar. Foi um jogo muito bom do início ao fim, mas sabemos que pode melhorar em alguns aspectos e procurar isso para o segundo jogo fazer um grande jogo também. O técnico Tite fará 2 mudanças no rubro-negro. De La Cruz, que teve um trauma no joelho, está fora. Ala entra no lugar dele. E Cebolinha, que foi relacionado, mas fica no banco de reservas. Luiz Araújo ocupa a vaga dele. A equipe entra motivada em busca da vaga e conta com bons números na Copa do Brasil. O Flamengo é o time que mais tem gols na história da competição, 216 no total, além de mais vitórias, 127, e também que marcou mais gols, 379. E mesmo com muita rivalidade, o time leva vantagem em cima do Palmeiras. O Flamengo não perde por 3 gols de diferença para o rival há 45 anos. Desde 2017, o Flamengo sempre passa das oitavas de final. A última eliminação precoce da equipe foi em 2016, nas 2 derrotas para o Fortaleza por 2-1. Para o Palmeiras avançar, precisa vencer por 3 gols de diferença ou pelo menos fazer 2 para levar a decisão para os pênaltis. Já com a vantagem, o time quer aproveitar o resultado e carimbar de vez a vaga. Vene Casagrande, conta pra mim qual é a provável escalação ou a escalação, já podemos falar que é a escalação. É muito difícil o Tite mudar, né? Primeiramente, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. A gente fala sempre as mesmas coisas, né? Boa Mas tarde. é o quê? Pra gente se proteger. É óbvio, assim, a gente vai falar que o time que o Tite esboçou na atividade de ontem e ele dificilmente muda conforme vem acontecendo aí desde quando o Tite chegou ao Flamengo. E ele esboçou o seguinte: Matheus Cunha no gol, sendo mantido como goleiro da Copa do Brasil. Na lateral direita, o Varela, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira, portanto, voltando ao time titular, ou permanecendo, né, tendo em vista que ele jogou também a última partida. Ayrton Lucas na lateral esquerda, a dupla de volantes, Pulgar e Alan, entrando, os 2 meias, Gerson e Arrascaeta, e no ataque eu gostei. Ele colocou o Luiz Araújo, ele não colocou nem o Bruno Henrique, nem o Cebolinha, mesmo com esses 2 jogadores à disposição, ele colocou o Luiz Araújo ao lado do Pedro. Então esse é o provável time do Flamengo para pegar o Palmeiras daqui a pouco. Ô, Vene, eu escutei a torcida chiar pela presença do Alan nesse time. Você tem uma resposta para a escolha do Tite em relação a esse personagem? A torcida, não a maioria, claro, né? Mas boa parte da torcida deu uma chiada. Boa pergunta sua, Fernandinha, porque de fato, assim, a torcida do Flamengo está revoltada nas redes sociais com a presença do Alan no time titular. Eles queriam uma formação diferente, a torcida queria o Gerson jogando recuado, aí você colocaria o Luiz Araújo numa ponta, ou o Bruno Henrique ou o Cebolinha aberto numa outra ponta, mas primeiramente o Tite ele quer manter a estrutura do time dele, com esses 2 volantes, com o Alan entrando no lugar do Pulgar, que não foi nem relacionado por conta das dores no joelho. E aí eu questionei uma pessoa do Flamengo o porquê do Alan. Poderia ter colocado, por exemplo, o Léo Ortiz, como muitos torcedores pedem. Mas aí essa pessoa do Flamengo falou assim: Vene, a gente precisa entender de bastidores do futebol também. Querendo ou não, o Alan custou cerca de 9 milhões de euros. O Alan é volante de ofício. Se o Léo Ortiz entra como volante, sendo que ele é zagueiro, o Tite, que é um cara que gosta de administrar muito elenco, bastidores da bola, ele, entre aspas, acaba queimando o jogador, que no caso é o Alan. Tudo bem que o Alan não vive um grande momento com a camisa do Flamengo. Longe disso, eu mesmo critiquei. Mas, de fato, eu como jornalista, eu preciso entender os motivos. Te causou reflexão, e eu entendi. Né? É isso, me causou reflexão. Eu várias vezes eu já pedi aqui o Léo Ortiz no lugar do Alan, por exemplo. Mas nesse caso eu busco entender o outro lado. E faz total sentido. E, gente, o Alan é um bom jogador. Ah, mas o Alan não vive um bom momento. Vamos lá, o Léo Pereira, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. O Cebolinha, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. O Pulgar, quando chegou ao Flamengo, era muito criticado. Então, por que eu não posso acreditar que o Alan pode dar a volta por cima e fazer bons jogos com a camisa do Flamengo?
Ô, Pedrosa, você concorda com... Eu tô vendo você, enquanto o Vene fala, aí um sorriso daqui, um sorriso dali, ele faz isso, deixa eu te contar, eu que fico aqui de palco olhando vocês, né? Sim. Ele faz isso quando ele vai discordar de você. Então quer dizer que vocês se entendem pelo olhar? Eu entendo você também, seu Vene Casagrão. É quase o MSN. Cadê, ó? Vamos Quem me ver dera, se eu Pedrosa. acertei. Lucas Pedrosa, você concorda com isso, Lucas Pedrosa? Discordo. Viu só? Mas você discorda de quê? Só pra entender. Eu discordo do Alan ser Pode titular botar o porque ele xaropinho, vamos custou, economizar o teoricamente, tempo. 9 milhões de Vamos botar. euros. Isso. E eu entendo isso. Porque... Não, lembrando que isso aqui é um lado Claro, que eu trouxe tô de falando. apuração. Não, e Eu não tô assim, discordando e do a Vene, gente- não. Eu não tô discordando tá. de você especificamente, não. Tô discordando dessa linha de raciocínio de quem te falou isso. Porque eu até já ouvi isso de um treinador que já passou pelo Vasco, o seguinte. Uma vez eu perguntei pra ele assim, tinham 2 laterais esquerdos que eram muito bons. E aí eu falei assim, por que você não coloca um lateral esquerdo e um ala? Aí ele, cara, se eu coloco o ala e eu tenho um ponta no elenco, por mais que esse ponta seja ruim, eu vou perder aquele jogador. Ao mesmo tempo, eu vejo da seguinte forma. O Alan é um jogador que já recebeu inúmeras oportunidades. Não foi uma, duas, não foram 2, 3. Ele recebeu inúmeras oportunidades. E em todas as oportunidades, pelo menos das que eu vi, e eu assisto praticamente todos os jogos do Flamengo, o Alan não foi bem em nenhuma. Então eu não vejo o porquê de você escolher o Alan em relação ao Léo Ortiz, principalmente pensando num jogo de mata-mata contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E eu digo isso por performance. A linha de raciocínio de você talvez tirar um cara que é da posição para colocar um outro improvisado, tudo bem. Mas assim, Vene, se a gente for ficar pensando nisso, a gente vai acabar priorizando uma situação que é extra-campo do que o campo está falando. E como o Tite sempre fala, o campo fala diversas vezes que o Léo Ortiz faz essa função melhor do que o Alan. Então eu não concordo com essa escolha. Eu acho que o Léo Ortiz, quando foi colocado nessa posição, foi muito melhor do que o Alan. E inclusive o Léo Ortiz também custou muito dinheiro para os cofres do Flamengo. E o Tite não contratou ele só para ser zagueiro. O Tite contratou ele também sabendo que ele pode fazer essa posição de volante em caso de ausência do Pulgar. Eu respeito. Pode ser que e eu gosto do Alan, tá? Sempre falei que quando ele chegou no Flamengo, eu falei, é um baita de um jogador. Só que não vem jogando bem. A temporada dele é terrível. Então por que não dar oportunidade pro Léo Ortiz, que já se apresentou muito melhor? Eu sou a favor do Léo Ortiz como titular, mas na zaga, junto com o Fabrício Bruno. Eu acho que Fabrício Nesse Bruno... momento, essa é a dupla de zaga titular eu acho que pra você? Fabrício Bruno e Léo Ortiz, eles se completam. O que um tem, o outro não tem. É o casca de bala? É basicamente isso. O Fabrício Bruno, ele tem uma força e uma velocidade absurda. E o Léo Ortiz, ele tem uma saída de bola que nenhum outro zagueiro no Flamengo tem. O Léo Ortiz, no quesito saída de bola, é o melhor jogador, é o melhor zagueiro, sem sombra de dúvidas. A gente percebe que quando ele está em campo, a saída de bola melhora muito. Seja ele atuando como zagueiro ou como volante. Para mim, é o jogador, e Fabrício Bruno e Léo Ortiz já atuaram juntos. Não teria nem aquele problema de entrosamento, muito pelo contrário. Nos tempos de Red Bull Bragantino, eles formaram uma dupla de zaga absurda, os dois se destacaram bastante. Eu botaria o Léo Ortiz como zagueiro ao lado do Fabrício Bruno. Mas aí eu vou te falar, quem merece mais ir pro banco, o Alan ou o Léo Pereira? O Alan. Você pode utilizar o Léo Ortiz como zagueiro em algumas oportunidades, porque o Flamengo pode fazer a saída de 3, ele pode descer para fazer essa saída de 3. Então, assim, o Léo Pereira já foi um jogador que jogou muito com a camisa do Flamengo. O Léo Pereira é um cara que é alto nível, é um jogador de alto nível. Eu acho que a saída do Léo Pereira, por exemplo, é melhor do que a do Fabrício Bruno, com a bola no pé. Então, você ter 3 jogadores, que eu acho o Fabrício Bruno um excelente jogador, tá? E com a bola no pé também, eu vejo muita gente criticando ele, eu discordo completamente. Ele é um cara limitado com a bola no pé. Ruim ele não é. Agora, se você for olhar o Léo Pereira e o Léo Ortiz, são 2 jogadores com um nível técnico alto. Tanto é que o Léo Pereira joga na lateral diversas vezes, e não é fácil jogar na lateral. Então, eu realmente não entendo essa insistência do Tite no Alan, mas respeito, ele tá ali no dia a dia do treinamento. E vocês concordam comigo, se a gente parar para pensar, que essa geralmente, vê se vocês concordam, pelo que eu tenho observado desses estrangeiros e muitos portugueses no Brasil, como treinadores, essa preocupação, ela é muito do treinador brasileiro. E a gente tem o Tite, um grande treinador, que é um cara que é muito paizão, muito técnico, mas muito tático, mas muito paizão também. Ele é bem o típico do treinador brasileiro. Diferente, por exemplo, do Arthur Jorge, do Abel Ferreira. Talvez essa preocupação em... Poxa, eu tenho um jogador que está performando muito bem numa função, mas não é a dele. E eu tenho um outro jogador que foi contratado para isso, mas no momento ele não tá legal e quem sabe daqui a pouco ele vai melhorar. Eu não vou usar o que tá bom porque o outro pode ficar triste. Perfeito. Talvez o Abel não teria essa preocupação, o Arthur não teria essa preocupação,
O Jorge Jesus não teria essa vamos preocupação. Pegar um treinador que Vocês passou recentemente comigo? pelo Flamengo. Concordo, o Sampaoli não teria essa preocupação. Mas isso mesmo, aí a mesmo gente está usando um exemplo ruim, vamos dizer assim, não deu certo no Flamengo. Não, vamos lá. Mas o Sampaoli é um baita treinador. Mas no Brasil não foi. Depende. No Santos foi. Mas ganhou o quê? Ele só não foi campeão porque... Mas não foi. Infelizmente, ele pegou um Flamengo avassalador. Pode usar o Abel como parâmetro. O Abel no ano passado colocou o Marcos Rocha e o Mike. E tirou um ponta. O Abel Ferreira. O Abel Ferreira. Não, ele tudo bem. O Marcos Rocha e o Mike. Eu tô dando um exemplo que passou pelo Flamengo. Eu acho um o exemplo. São Paulo ruim, por quê? Porque ele foi um cara que perdeu. Ele não foi gestor de pessoas, teve agressão no elenco dele. Eu tô querendo trazer treinadores... Mas eu acho que o São Paulo é um bom exemplo, sabe por quê? Porque o Alan só tá no Flamengo porque ele insistiu. O Sampaoli pediu muito, ligava pro jogador todo santo dia. Mas você entendeu? E nem o Sampaoli talvez tivesse esse tipo de atitude que o Tite está fazendo. Porque ele pediu, você tá querendo dizer isso, exatamente. Mas isso é uma coisa nossa, né? Nossa, porque quem é o maior técnico do mundo hoje em dia? É o Guardiola. Desculpa a expressão, ele caga e anda pra isso, tá? Jogador tem que desempenhar função hoje em dia, Fernanda. Não é mais, o fulano é a posição X, é função. O cara desempenha a função. Tanto que você vê zagueiro jogando de volante no time do Guardiola, zagueiro destro jogando de lateral esquerdo, lateral destro jogando de lateral esquerdo. Ele não quer saber a posição específica do cara. Ele quer fazer com que o time dele jogue melhor. E se o jogador tá cumprindo uma função melhor naquela posição, ele tem que jogar. É por isso que eu entendo que dessa forma, esse negócio de... E já falei aqui, não é do Vene que eu discordo, é essa justificativa. Entendi. Valor, porque ele é da posição. Flamengo tem que jogar com quem está melhor e não com quem você pensou no mercado de transferências, quem talvez Mas já olha, esse é um bom debate, sabe por quê? Porque é a nossa cultura, é a nossa forma, eu tô falando aí dos jogadores, sabe? Muitos sentem mesmo, tá? E pode ser o caso do Alan, isso não é uma informação, mas pode ser. E aí a gente tem um grande Tite que tá preocupado com gestão de pessoas, né? Gestão. Mas ao mesmo tempo também a gente vê outros treinadores muito capacitados, o Abel, o próprio Jorge Jesus, que foi um super campeão aqui no Brasil com o Flamengo, ele não teria essa preocupação, é o tipo de preocupação que não passa nem perto. O Paulo Souza não teria essa preocupação. Aquele treinador que estava no Corinthians veio para o Flamengo, eu esqueço o nome dele. Vitor Pereira não teve essa preocupação, muito pelo contrário, ele mudava o time em cima da hora e não dava nenhuma explicação aos jogadores, mas isso é uma cultura deles. Mas eles precisam entender que existe a cultura do futebol brasileiro também. Por isso que eu acho que é um debate importante. Aí tem que ter um equilíbrio. Eu não sou a favor de mimar o jogador a todo momento, de ter que ficar justificando a todo momento para jogador. Agora, de fato, precisa ter um equilíbrio. Mas aí eu entendo também o Tite fazer isso, sabe? Porque é a postura do Tite. Não é a primeira vez que o Tite faz isso e nem será a última vez. Sim. A questão é, agora, entre aspas, a pressão está em cima do atleta, que no caso é o Alan. Se ele novamente fizer uma partida ruim, o Tite não pode mais tomar esse tipo de postura. Aí eu vou concordar plenamente com o Pedrosa. É jogar quem está melhor. Ele está dando mais uma oportunidade ao Alan, do Alan justificar a titularidade dele. Então, assim, depende muito mais do Alan do que do Tite agora. E você de casa? Galera, então esse foi o vídeo aí. Pedimos para você agora que deixe o seu palpite para hoje, né? Daqui a pouquinho vai ter esse jogo, né? Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. E vai ser um jogo muito aguardado, né? A gente tá esperando, vai definir o classificado para as quartas de final. E aí vai ter novamente outro sorteio para ver quem que vai enfrentar, né? Dos times que vão passar. Hoje teremos a definição também de outros times, né? De outros times que vão passar para a próxima fase, mas os olhos estarão atentos, né, de todo o Brasil, principalmente para essa partida aí, né, porque são dois times que são candidatíssimos a vencer a Copa do Brasil. Então, um caindo, né, já fica mais fácil para os outros times, né, pensando assim, chegar na final ou até vencer, né, porque sabendo que tem Flamengo e Palmeiras para poder enfrentar fica mais difícil, né, é melhor você enfrentar um só do que ter que enfrentar os dois. Então, os olhos estarão, claro, voltados para esse jogo e o torcedor rubro-negro quer muito que o Flamengo passe. O Flamengo está com vantagem, o Flamengo está com tudo nas mãos. O Flamengo tem que só manter esse resultado. Se manter, já está ótimo, mas o Flamengo pode e deve fazer mais, né? Porque o Palmeiras vai pressionar, o Palmeiras pode marcar algum gol já no primeiro tempo, já no iniciozinho pode marcar gol. Então o Flamengo precisa ir para cima, precisa saber aproveitar as oportunidades, né, explorar os pontos fracos do Palmeiras, explorar também os espaços que vão ter. Então tudo isso aí vai depender muito e a gente espera que
os jogadores estejam inspirados, principalmente o Pedro, Luiz Araújo, Gerson, né, claro, e também Arrascaeta, que são sempre os jogadores que tomam conta de jogos importantes como esse. Mas comenta aí, galera, se vocês concordam com o que foi apresentado, se vocês acham que realmente o Flamengo vai passar. Pra mim o Flamengo vai passar. Eu acho que esse jogo tá muito com cara de empate, pra mim é um 2-2, 1-1, alguma coisa assim. Mas o Flamengo também pode ganhar. E também não seria estranho ou surpreendente, não me surpreenderia se o Palmeiras vencesse esse jogo também de 1-0, de 2-1, de 3-2, alguma coisa assim. Embora eu acho difícil meter 3 gols nesse time do Tite, né, e não sofrer nenhum, eu acho muito difícil. Então a gente vai ver aí o que é que vai acontecer. E pedimos a você que, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino e deixa o like para ficar por dentro de tudo. Tamo junto e até o próximo.